Programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT, hoje na sede da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, aqui na capital federal, em Brasília. Aliás, a CNC hoje abre seus salões como anfitriã para um almoço que reúne o ministro do Turismo, Gastão Vieira, e a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann. E como anfitrião, o Gil Cioffi, que é o vice-presidente da CNC. Então, Gil, a importância de ter uma entidade com a credibilidade de uma Confederação Nacional do Comércio, que pode trazer ao seu recinto dois ministros de Estado, a ministra-chefe da Casa Civil, para a interlocução dessa de alto nível com as lideranças do turismo brasileiro. Olha, repetindo o que eu disse há pouco, nós estamos aqui como anfitriãos, mas na realidade nós estamos muito bem representados, porque na área de turismo quem nos representa é o nosso companheiro Alexandre, e vem fazendo muito bem. Essa reunião hoje, com o trade, com os empresários de turismo, demonstra, inclusive, a importância que o governo dá ao turismo, na medida que nós tivemos aqui presente a ministra-chefe da Casa Civil e o ministro de Turismo. De forma que nós estamos felizes, porque nós temos dado a nossa, nós não pleiteamos outra coisa do governo, senão dar a nossa contribuição. Nós nos comprometemos a preparar 60 mil jovens para a Copa do Mundo com o Ministério do Turismo. Já estamos praticamente com a meta atendida. Nós pretendemos continuar trabalhando, agora veio o Pronatec, nós vamos também trabalhar. Então, a Confederação é isso, ela não faz mais do que a sua obrigação. Nós temos o SESC e o SENAC, e o objetivo do SESC e o SENAC sempre foi esse. O SENAC sempre trabalhou com o turismo, e é um negócio muito importante que as pessoas esquecem. O turismo social que o SESC faz. O SESC tem hoje pousadas em quase todo o país. E é a oportunidade que se tem que pessoas da terceira idade, comerciários, possam visitar uma pousada, possam fazer um passeio, conhecer um lugar, graças a isso há décadas, quer dizer, as colônias de férias do SESC estão aí há mais de 30 anos. Há 60 anos. E você vê, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos mais de 30 unidades. É uma coisa impressionante. E são sempre lotados. O Pantanal é um exemplo do que é uma reserva privada. A maior reserva privada do mundo. E nós podemos dizer o seguinte, lá nós estamos dando partida para o ecoturismo. Nós não fazemos turismo para ganhar dinheiro, nós não fazemos turismo para fazer negócio, nós fazemos turismo para preparar o empresário de turismo para fazer turismo no Brasil. Doutor Gil, uma das coisas mais importantes nessa relação governo-iniciativa privada é a iniciativa privada ser ouvida e ser ouvida com atenção pelo governo. Nós tivemos aqui a ministra da Casa Civil anotando vários setores utilizaram o microfone da CNC para expor as suas reivindicações e nós tivemos aqui os depoimentos das reivindicações dos setores. Essa é uma fase de amadurecimento, ter um governo que escuta de forma respeitosa os pleitos da iniciativa privada. Inclusive hoje, no dia da gravação, foi o dia que a presidenta Dilma assinou uma redução da carga de eletricidade para o setor produtivo. É importante ter essa articulação com o governo? É pelo seguinte, fala-se, por exemplo, do problema de infraestrutura no Brasil. Nós temos um déficit muito grande. Mas nós não podemos esquecer que até uns anos atrás, o Brasil era governado para 40% da sua população. Hoje, o Brasil é governado para 190 milhões de pessoas. A presidente Dilma está preocupada, inclusive, em levar todas essas vantagens, todo esse conforto, para as pessoas mais pobres. Voltamos daqui a pouco, direto da sede da CNC aqui em Brasília. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT. O nosso Gil Cioffi, o vice-presidente da CNC, o anfitrião deste evento empresarial hoje aqui em Brasília. Ele é um dos grandes líderes empresariais na questão da distribuição de combustível. E o senhor, inclusive, é presidente hoje de honra da Federação Nacional de Combustível. E nós tivemos, doutor Gil, uma demonstração de quanto nós dependemos do modal rodoviário e quanto nós dependemos, que foi a greve dos caminhoneiros, que paralisou o abastecimento, e da logística que o país como esse
tem que ter para fazer a distribuição dos combustíveis no Brasil inteiro, porque é uma operação de guerra distribuir, você chegar numa pequena bomba do interior do país e lá você poder abastecer o seu carro. Olha, nós costumamos sempre dizer o seguinte: todas as cidades do interior do Brasil começaram com uma agência do Banco do Brasil e um posto de gasolina. E ali um gerador, e em torno da iluminação que o gerador... A bomba às vezes movida a manivela. A bomba às vezes movida a manivela, surgiu uma cidade. O problema nosso também da rede nossa rodoviária foi uma opção de governos passados. Abandonaram as ferrovias, abandonaram a cabotagem. Nós passamos a fazer cabotagem no Brasil com navios estrangeiros. E o que é que resultou isso? A dependência total e absoluta dos caminhoneiros e das rodovias. Por outro lado, esse Brasil, com essa nova imagem, com essa responsabilidade que tem com o seu povo, tem que disciplinar certas coisas. Não tem cabimento que o motorista trabalhe 12, 14, 20 horas sem parar. Não só ele... É o risco da vida, é o risco do terceiro. Então, quando você começa a querer levar para o caminhoneiro a legislação trabalhista, aí há um movimento, provavelmente, daqueles que têm interesse em continuar sempre fora da legalidade. Porque a verdade é essa: os caminhoneiros precisam de trabalhar, mas precisam trabalhar o tempo necessário para que não ponha em risco a vida dele nem das pessoas que andam nas estradas. Agora, o custo tributário do combustível, que é um insumo fundamental para o país, é desumano, não? Hoje? 50%. Acho que só cigarro consegue ter algo parecido. É um absurdo, é um verdadeiro absurdo. Você tem uma ideia, no Rio de Janeiro o ICMS de combustível é 31%. Para desenvolver um país de dimensão continentais como o nosso, no momento que estamos desonerando, tornando o Brasil mais competitivo, não está na hora de pensar também na competitividade? Nós estamos falando isso em rede nacional de televisão, canal aberto, falando para aqui, inclusive para Brasília. Não está na hora de botar na pauta, desonerar o combustível brasileiro? Olha, eu não diria bem desonerar o combustível. Eu diria tornar mais competitivo. Porque quem paga é o consumidor. Mas acontece o seguinte: nós precisamos dar alternativa de transporte ao Brasil. E isso está aí apresentado pela ministra Dilma, que vai voltar a estimular a cabotagem, inclusive no que diz respeito para o aproveitamento dos portos, que hoje são controlados por monopólios. Tudo isso vai criar novas... O Brasil é um país com 8 mil quilômetros de costa. Não tem cabimento que uma mercadoria saia de São Paulo, de Porto Alegre, e vá para São Luís do Maranhão de caminhão, quando você podia levar isso no navio. Agora, doutor Gil, para finalizar, eu acabei visitando um modelo revolucionário de educação. Eu fiquei surpreendido, mas, sobretudo, poucas pessoas têm a capacidade de, em vida, interagir na vida de tantas gerações, de qualificar. Esses jovens tiveram a vida mudada pelos dirigentes da CNC. Doutor Antônio, com o senhor e outros vice-presidentes, tocaram esse projeto, que é um projeto que eu considero, eu quero inclusive propor aqui, fazer um programa especial para a rede nacional sobre isso, porque é uma das coisas mais fantásticas. Como é que o senhor sente, como ser humano, saber que a sua gestão, o senhor como homem que controlava as finanças e viabilizou financeiramente aquele projeto, pôde interagir e melhorar a vida de tantos jovens que não teriam o futuro que têm, inclusive hoje dominando o idioma, falando inglês, com a educação, se preparando para o mundo, com o que existe de melhor no mundo em termos de educação? Olha, isso só seria possível se nós tivéssemos um homem, um brasileiro, com o espírito público que o Antônio Oliveira Santos tem. Aquilo foi um sonho do Antônio e ele conseguiu realizar. Porque o filho dele estudou numa escola parecida nos Estados Unidos. O filho estudou na escola parecida nos Estados Unidos e ele entendeu que os brasileiros, os mais humildes, poderiam ter aquela mesma formação. E nós ouvimos do senador Cristóvão Buarque a respeito dessa escola, quando nós estávamos dizendo: senador, o senhor não acha que essa é a melhor escola do Brasil? Ele disse: eu acho que essa pode ser a melhor do mundo, porque eu não conheço nenhuma melhor do que essa. O senhor tem uma ideia? Os 500 alunos que nós temos lá, concluem o curso todo ano 150. Destes 150, 85
85% desses 150 passaram em vestibulares de escolas, faculdades públicas. 85%. Alguns em primeiro lugar. Filhos de lavadeira de Boa Vista, em Roraima, filhos de gente do campo rural, vindo de todo o Brasil. Jovens que chegam lá com 12 anos, 6 meses depois, estão falando inglês. Você sabe que, a partir daquele momento, eu enxergo o Antônio de Oliveira Santos como fundador. Porque a relação dele com as crianças, e ele vai para lá, convive com as crianças chamam ele de fundador. Aquilo realmente é... Justifica a existência. Né? O Antônio realmente tem projetos assim que deixam a todos nós muito felizes de estar ao lado dele. Não só você tem aquela escola, como você tem, por exemplo, o Pantanal. A maior reserva privada do Brasil e talvez do mundo. Onde nós temos investimentos enormes, tudo aquilo visando o quê? Visando o turismo, o ecoturismo, que pode ser feito no Brasil, e, sobretudo, a assistência que o SESC dá naquela região aos indígenas que vivem lá. Cidades com Poconé, pequenininha, ao lado, a escola é do SESC, o cinema é do SESC, a vivência, tudo aquilo é do SESC. Até a produção da castanha de Até a produção da castanha, até borboletas. Nós criamos um grupo de mulheres que vivem hoje de criar borboleta. Agora, nada disso seria possível se não houvesse essa união na gestão da CNC e o senhor, como executivo que cuida das finanças, possibilitasse transformar sonho em realidade. Né? E posso garantir o seguinte, nada disso causou nenhum prejuízo ao nosso programa político, o nosso programa econômico. Muito pelo contrário, nós estamos concluindo todos os nossos projetos de investimento. Agora, é uma forma de fazer gestão de forma honesta e de forma eficiente. Muito obrigado, doutor Gil. Vai ser um programa especial hoje, um programa aqui na sua casa, em Brasília. E é muito importante a gente compartilhar, mostrar o Brasil, principalmente em televisão aberta, em rede nacional, isso que a CNC, e de forma especial os gestores, como Antônio de Oliveira Santos, o Gil Silva, realizam. E eu com uma ponta especial de orgulho por você ser meu conterrâneo, né, doutor Gil? Nós somos baianos e do sul da Bahia. Um dos depoimentos mais importantes nesse encontro empresarial foi do presidente da ABAV. Ele lembrou neste evento duas coisas fundamentais. O consumidor, a quem Antônio tem sido um implacável defensor, e também a necessidade de um fundo garantidor, o que arrancou depois, no próprio discurso da ministra Grace, referências a isso. Antônio, é muito importante esse sentimento, né? Não, veja, a gente sabe, muitas vezes a gente está dentro de um ambiente empresarial e acaba esquecendo o nosso cliente, que é o consumidor, que é o elo principal que nós temos que estar atentos, especialmente no turismo, né? Em que o turista precisa ser bem tratado e precisa estar respaldado e se sentir seguro quando vai viajar. E com esse fundo garantidor, nós pretendemos que, caso ocorra algum problema com companhia aérea, com operadora, com agência de viagens, o consumidor esteja automaticamente protegido. Foi o caso da Pluna, que quem pagou a conta foi a gente de viagem. Sim, isso é um outro absurdo, Cláudio. Você sabe que a Lei de Defesa do Consumidor tem um item que coloca as agências de viagem como responsabilidade solidária com um acontecimento como esse. Uma companhia estrangeira, onde a gente ganha um mínimo de comissão, né, e somos obrigados a arcar com todo o prejuízo. Então, isso é uma injustiça, mas com o fundo garantidor isso acaba sendo solucionado. Antônio, prazer, boa viagem até Curitiba. E vamos estar em breve na ABAV com o programa nosso diário e mostrando a todo o Brasil o trabalho de Antônio Azevedo, que é, sem dúvida, um dos grandes líderes do turismo brasileiro. Obrigado, Antônio. Cláudio. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT. Nós estivemos nos blocos anteriores conversando com o Gil Silva, que é o vice-presidente da CNC. A importância desse apoio da cúpula maior da CNC ao trabalho que se desenvolve no setor do turismo, Alexandre.
A presidência da CNC e sua diretoria de gestão, com sua vice-presidência, administrativa, financeira, quer dizer, toda a cúpula da CNC, tem o turismo como um fator fundamental de atuação da Confederação. Hoje, comércio e turismo são processos integrados, se retroalimentam e a Confederação é o espelho dessa convivência harmônica, produtiva e que é hoje importante para o Brasil na conjuntura atual, face ao desenvolvimento dos grandes eventos e face ao processo que está acontecendo hoje em relação à cadeia produtiva. Nós temos hoje uma etapa importante nessa nova etapa de relacionamento do Ministério do Turismo na gestão do Gastão Vieira com o turismo brasileiro, uma recuperação desse ano quase perdido que vivemos no setor do turismo. Isso se dá hoje numa interlocução da ministra-chefe da Casa Civil, a Gleice Hoffmann, com o próprio Gastão, nesse evento onde eles vieram para ouvir as reivindicações empresariais. E fala da importância desse tipo de posicionamento e do que ocorreu hoje aqui em Brasília. Bom, foi fundamental porque hoje as entidades presentes aqui na Câmara puderam, de maneira harmônica, consensar um posicionamento de como encaminhar esses pleitos de maneira, como a gente chamava, do associativismo do patronato, ou seja, entidades sinérgicas no mesmo campo de atuação consensaram uma reivindicação básica. Isso propiciou que todos pudessem falar e propiciou também que a ministra, principalmente, pudesse ouvir. Então, esse dado é importante. Você distribuiu democraticamente a pauta de reivindicações por diversas entidades. O que você poderia pensar como síntese do encontro de hoje? Na verdade, tem um assunto que é comum a todos, qual seja a desoneração da folha de pagamento, mas muito mais a questão de evitarmos os passivos trabalhistas utilizados para o chamado trabalho intermitente. Ou seja, nós precisamos contratar a mão de obra de maneira mais flexível, sem perda de direitos por colaborador, mas também de uma maneira mais barata, mais atuante, mais moderna, que isso é a síntese da empregabilidade no mundo do terceiro milênio. Vamos assistir agora, Alexandre, o depoimento, a fala de Paulo Somussi, que é o presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que colocou alguns pontos importantes, tendo você como anfitrião no encontro de hoje. Milhares de jovens hoje deixam de ir para a escola porque conseguem o primeiro emprego. Deixam de ir para a escola porque não conseguem, não têm dinheiro para subsidiar o seu emprego. E isso, a senhora verá que vai permear toda a atividade do turismo e o setor de turismo, como o setor de serviço como um todo. A qualificação. Qualificação da mão de obra empregada. Um grande desafio do Brasil. Educação é um desafio para qualquer nação, mas a qualificação da mão de obra empregada, especialmente no turismo, diante dos eventos da Copa e das Olimpíadas, é um grande desafio. Nós tivemos uma grande interrupção nesse processo que considerávamos exitosos de qualificação, vivemos uma turbulência grande, mas urge que esse grupo aqui, sob a liderança do ministro Gastão, encontre uma solução de curtíssimo prazo para que a gente possa apresentar os melhores resultados e o maior legado para a nação brasileira, para a nossa sociedade, desse grande investimento que o país fez nas Olimpíadas e na Copa do Mundo. E por falar em meios de pagamento, ministro, fizemos muito, avançamos com relação à competitividade do cartão de crédito, sob o ponto de vista inicial. Mas nós ainda precisamos avançar. Por exemplo, não é possível os cartões de crédito ainda terem o privilégio de bandeira. Não é possível que o cartão de crédito custe 3 vezes mais caro no Brasil do que custa fora do Brasil. E os vales refeições? Aqueles que foram criados no Programa de Alimentação do Trabalhador com o objetivo de apoiar e hoje cobram 6%. E junto com a indústria de cartão de crédito, Cielo e Redcard, continuam operando o oligopólio. A Cielo só recebe o Visa Vale, que é do mesmo acionista, e a Redcard só recebe a VR, que é a maior empresa que foi comprada pela Sodexo, que é uma multinacional francesa. Então, o avanço, o esforço do governo não foi ainda eficaz a ponto de abrir competição na rua. E voltamos com o programa Magnavita. Agora, Alexandre, vamos compartilhar, você também que é hoteleiro, nós tivemos aí o Henrique Ferrin também fazendo uma demanda específica da hotelaria. Na verdade, a gente consensou a priori que, dentro da federação, que faz parte da SNC, é uma entidade híbrida, ou seja, milita tanto na hotelaria quanto nos restaurantes, era importante que algum daqueles processos encaminhados pelo Paulo a gente tivesse acordado antes. É importante que ele tenha verbalizado, a ministra anotou principalmente as taxas de ticket de refeição, as taxas de cartão de crédito, que são proibitivas no Brasil de hoje. Uma inflação de 5,5% ao ano não pode permitir taxas de 6% ao mês. Se você para trabalhar com design,
defasagem na antecipação da receita, você paga 11% ao mês. Isso é um absurdo, é um verdadeiro espólio, espoliar o comerciante, a gente precisa acabar com isso. Então, foi importante a colocação do Paulo e o FERME colocou a questão das garantias creditícias para o levantamento de investimentos. Tanto se fala hoje em geração de crédito barato, em ofertas de dinheiro público, mas a hora a gente vai pegar o dinheiro fica uma dificuldade burocrática muito grande. Vamos assistir agora a fala do Henrique Fermo, que é o presidente da ABIH Nacional. Quem implanta são os hotéis independentes, são os pequenos meios de hospedagem. Certo? A rede G tem mercado consolidado. E isso está fazendo com que se crie um gargalo no país, né, com relação à construção de pequenos novos hotéis, em função disso, da falta de acesso ao crédito e da burocracia. Né? Falta de acesso, o crédito existe, o dinheiro existe, retorna todo ano milhões e bilhões de retorno dos fundos constitucionais que não conseguem ser emprestados, porque tiraram a garantia banco vivo. Ou seja, com 70% de garantia, o banco não precisa nem ter setor de análise, né? Na 130, faz o que ele quiser fora, está a garantia de 130%, então quem quer acabar com o setor de análise é quem está começando. Então esse é o nosso projeto maior. Aí com isso nós estamos fechando vários polos de desenvolvimento, né, que tem ali. Eu tive a oportunidade de andar os 27 estados da federação nesse último ano. E isso foi o que nós podemos constatar, essa falta de acesso ao crédito. E voltamos com o programa Magnavita. Então, muito importante, Alexandre, também foi a fala do ministro Gastão Vieira. Ele mostrou que está aberto realmente ao diálogo e que dessa vez o diálogo é para valer. Não, hoje tivemos anúncios muito importantes. A própria revogação anunciada durante a reunião da Câmara recentemente da portaria que, vamos dizer assim, limitava os convênios de formação profissional com entidades privadas é uma releitura desse processo, dessa relação proativa, uma relação de construção. As entidades têm a percepção no setor de atuação que elas militam de como é essa demanda junto ao empresariado e esse aprimoramento na relação, fruto muito da nova postura do ministro Gastão, do seu corpo produtivo, do seu corpo de atuação de chefia, como ministro, como chefe, o secretário executivo, o Aldir Simão, é um somatório de ações que vai levar o Ministério para uma posição inigualável atual na conjuntura. Vamos agora à fala do ministro Gastão Vieira. Ministro, a sua presença hoje aqui é muito importante. O governo houve um setor, e pelos números aqui dados pela Janine, eu ia dar para a senhora, mas me dispenso, porque ela já o fez, são números extremamente importantes. Quero dizer para a senhora que eu sou político, como político eu olho o governo com os olhos de um político, não apenas com os olhos de um governo. Eu estou extremamente orgulhoso de fazer parte da equipe da presidenta Dilma. As últimas atitudes tomadas pela presidenta, baixa na queda de juros, desoneração da folha de pagamento e hoje, com a diminuição do custo da energia elétrica, lá na geração e na transmissão, mostram que nós podemos realmente sonhar com um PIB muito maior o ano que vem. Esse é o caminho correto de um país que não tem medo de se liderar. Para encerrar, Alexandre, eu queria agora falar da Gleice Hoffmann. Ela captou bem, né? Porque na fala dela, ela foi assim uma metralhadora, colocando e falando de todo, até dos trens da reivindicação do SAV, ela colocou. Né? É verdade. Na verdade, ela anotou durante todo o almoço todos os pontos levantados para que ela pudesse falar com precisão na sua fala. É importante colocarmos, por exemplo, na postura do Sávio, nós temos um problema ali de liberação da renovação dos trens do Corcovado, que é um dos principais ícones da atração do turismo desse país. Nós precisamos resolver um problema burocrático no Ministério, na Secretaria de Patrimônio da União, que é a demora na liberação da aquisição dos novos trens. Então, é importante a ministra estar atenta a isso, porque ela pode ser o indutor da solução de vários nós górdios que hoje me limitam o turismo no Brasil. Vamos agora à fala da ministra Gleice Hoffmann, que é do Paraná. Ela tem uma relação muito especial com a Rede CNT, inclusive tem um programa aqui na Rede CNT que é cenário pronto quando foi convocada para ser a ministra-chefe da Casa Civil. Vamos à palavra da ministra aqui neste evento. A presidenta Dilma, uma sequência da gestão do presidente Lula e desde o início do seu governo, tinha como uma grande responsabilidade dotar o país da estabilidade econômica e também com condições para fazer o crescimento e desenvolvimento econômico. Para isso, teve que adotar uma série de medidas para garantir um ambiente bom para os negócios. Se nós tivermos um bom ambiente para a nossa economia, isso vai se refletir na atividade cotidiana dos senhores. Turismo vai bem se nós tivermos emprego, turismo vai bem se nós tivermos crédito, turismo vai bem se nós tivermos renda. Isso é fundamental. Então, garantir esses pressupostos da economia era a prioridade número 1.
E os senhores sabem que nós atravessamos uma crise internacional, uma crise difícil que atinge países importantes da economia mundial, na Europa, mesmo a China, que é um importante país de movimento econômico, também enfrenta suas dificuldades, os Estados Unidos, e ainda assim o Brasil conseguiu segurar um nível de atividade que não atingisse principalmente a renda do povo brasileiro e o emprego. Chegamos ao final do programa, Alexandre. Eu acho que hoje é um dia de missão cumprida, né? Foi um dia de missão cumprida. Até quero complementar e dizer uma informação. Né? Levando a ministra ao elevador e levando até lá o carro dela, ela assumiu o compromisso de fazer uma reunião com os sindicatos do Paraná. Então ela tem maior interesse, o processo é a área política de atuação dela. Nós vamos fazer proximamente uma reunião com o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado do Paraná, lá em Curitiba ou em Londrina, vai ser decisão dela, mas prova que ela também está atenta à questão do regionalismo, não é só a questão macro. Ela, quando é demandada, vai atender aos processos regionais também. Bom, Alexandre Sampaio, diretor da CNC, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e o anfitrião hoje como presidente da Câmara Empresarial de Turismo da CNC, desse evento realizado aqui em Brasília e que teve a cobertura exclusiva para a TV Nacional e pela televisão do nosso programa, o programa Magnavita pela Rede CNT. Até a próxima semana, quando estaremos de volta com outro programa falando de turismo, falando de negócios aqui direto de Brasília e para todo o Brasil pela CNT.